Olha lá. Pois é, tem. Olá, olá. Bom dia. Boa. Tudo bom, galera? Espera mais um pouquinho. Bom dia, tia. Bom dia, querido. Oi, tia, bom dia. Bom dia. Galera, hoje eu quero dar o gabarito e comentar o gabarito do questionário que eu postei, né, segunda-feira, para vocês. E quero pedir, alertar, na verdade, né, a vocês a entenderem todo o questionário, ok? Não decorarem, porque pode ter uma ou outra questão que eu venha trocar a ordem das respostas ou mudar uma palavra ou outra na pergunta. E se você não prestar atenção... Oi. Bom dia. Bom dia. E se você... Bom dia, tia. E se você ler logo de cara assim, marcar, né? Sem prestar atenção no que está lendo, pode vir a acontecer um erro, né? E depois, não, mas estava aqui no questionário. E você vai ver que foi um engano, né? Um erro seu. Então, leia, tá? Então, assim, a dica que eu estou dando para hoje em relação à nossa prova é: leia a prova com atenção. Não ache a resposta assim, só porque você acha que está lá no questionário, tá? É claro que a gente tem um questionário que vai ser a nossa base de prova, sem problema nenhum, como sempre, porém, prestem atenção nisso, tá? Para não perderem questões que vocês sabem a resposta, tá bom? Que está ali a resposta, só que só porque houve uma troca, você se perdeu, tá? Então, essa é a dica que eu deixo, tá? Para que você leia com atenção, ok? Já carregou aí? Tá todo mundo com o questionário na tela? Só diz para mim, sim ou não? Sim. 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 Vamos lá, vamos fazer essa correção e aí você corrige se você fez, ou então você já pega logo a resposta se você não fez. Mas vamos lá. Qual o estilo que surge pós-renascença e pré-barroco? Seria Dadaísmo? dadaísmo, né? Que é o que a gente está falando. Dadaísmo, letra D, isso mesmo. Não. Que dadaísmo, gente? Oi, não. Eu falei assim, letra D era do 9º ano. Vamos lá. A gente está estudando o tempo todo, a gente está falando sobre maneirismo. Gente, renascença. Então, aqui é a letra A, tá? Maneirismo. Olha, quase que eu fui induzida ao erro. Maneirismo, tá? A renascença, a gente tem o homem como centro de tudo, né? A gente está saindo da Idade Média, e aí há aquele boom na ciência, nas artes, né? Na forma do homem ver, né? E conhecer o mundo ao seu redor, da natureza, né? E no finalzinho, né? Já começa a se voltar para aquela arte mais religiosa, né? As igrejas mais trabalhadas, e o maneirismo está entre essa transição, né? Do que vai vir a seguir, tá? E aí, a resposta do maneirismo está logo aqui na número 2. Eu percebi, eu não notei direito. Eu não li. Então, assim, maneirismo é um termo em italiano, né? Que surge da palavra maniera, que quer dizer... E aí você vai ver que antes, né? Você estava totalmente afastado da igreja. Agora, o estilo ou maneira própria que cada artista realiza a sua obra. Começa um pouco a cada um começar a dar a sua interpretação ou a fazer aquilo que está querendo ser feito, tá?
Daí vai surgir novos estilos, novas técnicas, novas ideias, e a arte cada vez mais vai começar a se afastar do cunho somente religioso, né? A religião vai se valer dos elementos artísticos para trazer mais fiéis para si, né? Para a igreja, mas também vai haver também um crescimento, vamos dizer, secular, né? Fora da igreja, né? Não que seja pecado ou errado, mas assim, uma outra forma de apropriação, tá? Então a gente tem o maneirismo, que é o período que a gente está estudando, que quer dizer estilo ou maneira própria com que cada artista realiza a sua obra, tá? Caminhando. 3. E eu tirei esses exemplos bem do nosso livro, tá? Então, não pode. Caraca, olha. Vamos lá. Entre muitos pintores do maneirismo estão Salvador Dalí e Van Gogh. Salvador Dalí é surrealista, gente. A gente, em momento algum, falou dele. Van Gogh é um atual, um expressionista, então não. Pablo Picasso e é o grego. Pablo Picasso é cubista, não. Jacob Rubucci e é o grego. Não. Eu acho que é esse, porque Leandro e Leonardo é um cantor sertanejo. Né? Então, não é? Até um deles morreram, acho que foi o Leonardo, se eu não me engano. Morreu? Leandro e Leonardo, uma dupla sertaneja antiga, o Leonardo já morreu já tem um tempo, gente. Um tempão. Tá? É só o Leandro. Agora. Mas, enfim, se eu botar, eu tinha que ter um nome masculino, e aí, se eu botasse o nome atual, não tem uma dupla atual que eu conheça, né? Esse aqui é das antigas. Enfim, número 3 é a letra C. Tá? Ok. Eu fiz aqui. Eu tô muito. Tá certo. Deixa eu tampar aqui, porque eu tô toda hora olhando para as questões do nono e acabo me perdendo aqui. Vamos lá, 4. O maneirismo utilizou muitas das conquistas técnicas do Renascimento. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira. Tem uma banca de concurso que a prova inteira, né, são 120 blau questões, a prova inteira é falsa e verdadeira. Você só responde isso. E não tem como chutar, porque se você chuta errado, você perde ponto numa certa que você sabia, entendeu? Então, é para não chutar. Então, são perguntas assim, tal coisa, verdadeiro ou falso? É muito. Assim, parece que é facilzinho, né? Uma questão dessa no meio de um questionário de múltipla escolha. Aí você, isso aí é mole, né? Você chuta, tem 50% de chance. Agora, em concurso público, você não pode chutar, porque senão você perde. Por aqui. Você perde uma questão. Eu vou até dar ideia para a coordenação, da gente poder fazer isso. Imagina, que louco. Meu Deus do céu. Vamos lá, número 5. Leia as afirmações abaixo, marque F para falso ou V para verdadeiro e depois marque a opção correspondente. Número 5. O Renascimento saiu da Europa? O que vocês acham? Sim ou não? O Renascimento saiu da Europa? Acho que sim. Eu também acho que sim. Saiu, na verdade, começou tudo na Itália, né? Então, se na Itália é a Europa, então, ok. A gente vai dar dicas aqui. Eu acho que... Os homens renascentistas desenvolveram instrumentos de navegação? Não. Não? Eu acho que não. Em que momento a ciência começa a trabalhar essas questões e aí vem a descoberta das Índias e a descoberta da Nova América? O que vocês acham? Estava lá no livro de vocês, gente. Isso aí é matéria de prova. Sim, tá? Foram os renascentistas que construíram,
que começaram, então, toda essa... aprimorar, na verdade, né, esses instrumentos. Com a navegação mais aprimorada, o continente americano foi descoberto? Sim. Né? E aí, pera. A Europa não... Esse é 6, né? A Europa não usou nada que pudesse ser explorado do continente americano. Isso é verdade, gente? Portugal não explora nada? Falso. Falso, né? Falso. A América inteira foi colônia, né, de exploração. A do Norte, não, mas por pouco. No intuito de impedir o crescimento das igrejas protestantes, Papa Paulo III aprovou a ordem dos jesuítas. Isso até é história. Verdadeiro? Verdadeiro. Vivi. Certo? Assim, houve a Contra-Reforma e aí, né, houve aquela racha lá na Alemanha e tudo mais. Para se conquistar novos adeptos, então você manda essa galera jesuíta criar escolas aqui nas Américas, né? No Brasil a gente teve também a ordem dos jesuítas. Claro que tinha a ideia do amor às almas, mas também tinha a ideia de números, né? Então, a Igreja Católica, né, queria continuar no poder, então tinha que reafirmar com o número de fiéis, né? Não muito diferente do que a gente tem hoje sobre religião. Então, a gente tem o quê? 3 verdadeiros, um falso e um verdadeiro, é isso? Será que tem alguma opção aqui, dessa forma? É a letra qual? 3 verdadeiros, um falso. Não precisa. E não tem a ordem. Não tem, né? Isso que eu tô olhando. Não tem. Teria que ser uma letra E. Então, aí, ó, vamos marcar aí. Letra E seria um verdadeiro, né? É isso? Que eu não lembro. É um verdadeiro? Marque uma opção. É. Eu crio a minha opção. Um verdadeiro. Um verdadeiro. Um verdadeiro. A 2 também é. 2 verdadeiro. 3. 3 é o que está lá em cima. 3 é verdadeiro? Acho que é. 3 verdadeiro. 4. Falso, né? Tá ali. E 5. E VV. Então, seria uma opção, uma letra E aí que não foi. Tá? Então, se você não marcou nada, parabéns, você tá certo. Eu sabia. Viu? Que bom, ó. Você vai, caraca, gente, não tem? Como assim? Então, aí... Então, essa. Imagina se isso fosse uma questão de prova, estaria no lado. Ainda bem que a gente não colocou na prova, né? Ou não Deixa sei, assim se branco. botou, tem que ir lá corrigir, né? Tem que ir lá... Senão, vou dar um ponto aí de graça para vocês. Vamos lá, número 6. Ah, muito doido isso. 6. Tá, tô pensando. Após a colonização, chegaram ao Brasil artistas vindos da Europa para registrar as cenas, né? Novo Mundo? Do Velho Continente, das maravilhas da Índia, não, do Novo Mundo, do turismo. Do Novo As Mundo? Américas foram conhecidas como o Novo Mundo. Tem novelas, né? Que falam É, o sobre Novo isso, Mundo. né? Teve uma novela falando exatamente sobre isso. Então, Forçado a ver. mesmo que você não saiba, o problema de associar com novela, porque tem o Caminho das Índias, e aí o pessoal pode botar isso também, né? Ela falou de novela, deve ser isso. Então, enfim, número 6, letra C. 7. Entre os artistas que vieram para registrar o descobrimento europeu estavam os holandeses Albert Eckhout e Frans Jason. Nossa, que nome difícil. Vamos lá. Eu botei outros holandeses. Deixa eu ver. Vamos tentando fazer por eliminação, né? Se a gente não sabe.
Brasileiros, Felipe Coutinho e Roberto Firmino. Sabem que eles não vieram da Europa para descobrir, né? Apesar eles foram para a Europa para jogar bola. Então não é. Os africanos não foram, não vieram descobrir nada europeu. E aí a gente ficaria nesses dois holandeses, tá? Eu vou na segunda. Porém, né, se você cair logo lá no seu livro, você vai ver que foram esses dois holandeses aqui, com esses nomes muito estranhos, que vieram. Tá? Então, assim, matava dois, ficava nessa dúvida nesses dois holandeses aqui, né? E aí você vai ver, quem curte futebol vai ver que esses até são nomes de dois jogadores holandeses, tá? Então, número 7 é a letra Sim, eu A. conheço. Virgil van Dijk e Memphis Depay. Assim, eu sei que na hora de eu montar a questão, eu botei jogadores de futebol holandeses, aí pá. Aí eu peguei. Aparece esses dois. Então, se você é sagaz assim, curte futebol, você vai, ué, como assim, né? A gente não falou nada disso, enfim. Eu conheço esses dois. Aí, viu? É acertar a questão. Beleza? Vamos lá, número 8. 888. O que era mais importante para esses artistas holandeses do século XVII? Fornecer ao espectador um programa televisivo de qualidade? Não, né, gente? Não tinha nem TV na época. Fornecer ao espectador, né? Então, essa galera veio para pintar o novo mundo, né? Para pintar essas Américas e tentar nosso clima, nossa vegetação, nossa população. Fornecer ao espectador que está lá na Europa o conhecimento mais próximo possível da terra colonizada. Tá? Então, assim, a galera tinha uma ideia de como a gente era através não só dos relatos por cartas, mas também pelos registros de artes, né? Pelos registros, como que eu vou falar? Pela composição visual, né? Então, os desenhos, as pinturas, enfim. Né? Então, isso era assim que eles nos viam, né? Tinham ideia de como era. Fornecer mantimento e cesta base e cestas feitas pelos índios? Nada a ver, né? E fornecer ouro e prata? Não, né? Os artistas holandeses vieram para pintar e desenhar e dizer como é que era esse novo mundo, né? O fornecer ouro e prata não tinha nada a ver com os artistas, tá? Eles só estavam juntos, mas não tinha nada a ver. Eles até pintavam, né, nossas riquezas e tal, para mostrar. Número 9. Além de registrar as paisagens naturais do Brasil, os europeus deram uma forma a inúmeras paisagens urbanas no nosso país. Qual cidade, e aqui você mata, do estado do Maranhão, possui construções históricas do período colonial brasileiro? Então, Diamantina é Minas Gerais, Ouro Preto é Minas Gerais, Petrópolis é no Rio de Janeiro. Então, a gente tem aqui, número 9, a letra C. Ok? Essas cidades, tanto Diamantina, Ouro Preto como Petrópolis, também possuem construções desse período histórico, tá? Mas a chave dessa questão está aqui. Qual cidade do estado do Maranhão? Então, se houver uma questão assim, as cidades brasileiras, algumas cidades brasileiras contêm construções históricas do período colonial, exceto, aí vai ter vários nomes e tal, entendeu? Todas essas, se tiverem, Diamantina e Ouro Preto, você sabe o que tem, né? São Luís, Petrópolis, você sabe o que tem. Então, de repente, se eu boto Araruama, aí você, putz, Araruama, período histórico colonial, acho que não, né? Aí você já sai matando por aí, mas não tem não. Beleza? Continuando lá. Então, 9, letra C. Perfeito. 10. A decoração com azulejos foi uma das influências de que a cultura que chegou a Portugal em meados do século XVII. Vamos lá. Essa decoração de azulejos foi uma influência de qual cultura que chegou em Portugal que depois chegou no Brasil? Da cultura latina? Não, né? Porque eles vieram para cá. Da cultura franco-americana? Franco-americana é francês e americano? Também não. Tira essa mãozinha aí, Paulo.
Cultura norte-americana? Não, não chegou para a Europa. Então, foi a cultura oriental, época do japonismo e tudo mais. A cultura oriental trouxe essa arte do azulejo que Portugal absorveu e trouxe posteriormente para o Brasil. Ok? Então, número 10 Ok. seria A. Eu tô falando com o microfone mutado. Tá? Por quê? Então tá falando Ah, eu esqueço de abrir ele de novo. Os azulejos utilizados na arquitetura portuguesa para decoração chegaram ao Brasil cumprindo qual função utilitária? Eram úteis porque as crianças tinham como brincar nos navios? Isso é meio irracional, né? Que criança vai brincar no porão do navio, né? Então, não. Eram úteis nos barcos porque pesavam nos porões dos navios? Pode ser. Sim? Isso é uma boa resposta. Eram úteis porque a tripulação fazia muitos mosaicos durante as viagens que duravam dias? Não. Não. E eram úteis porque servia de cama para os escravos nos porões dos navios? Pode Não. ser. Não. Eram Ela úteis nem tinha na cama, embarcação? no máximo o chão. Exatamente. Madeira com azulejo. Ô, delícia de dormir. Olha só, a embarcação precisa ter estabilidade, então causava um peso. Então, vindo esses azulejos da Europa, causavam um peso, chegavam aqui nos nossos portos, saíam-se os azulejos e entrava, então, o nosso açúcar, nosso café, a nossa madeira, enfim, peso por peso, era uma troca, né? Por isso que a primeira função, assim, dos azulejos foi essa do porão. Ok? Escravo, o próprio nome me diz, né? É escravo. Então, nada de conforto. Vai dormir em cima de azulejo, geladinho? Para quê? Né? Vamos lá. Número 12. E está quase acabando. Leia as afirmações abaixo e marque a opção correta. Os portugueses passaram a decorar suas construções com os azulejos. No Brasil, preocupando-se em aprimorar as técnicas para a sua confecção. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Só chuta. Verdadeiro. Até o final do século XV, os azulejos eram feitos de maneira bastante artesanal. Verdade ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os azulejos, com uma das faces vitrificadas, surgiu no final do século XVI. Verdadeiro. Quem conseguiu, né? Quem assistiu, tanto na aula passada como na aula do dia 21, do vídeo, tem ali mostrando bem o processo artesanal de como é feito o azulejo, tá? Então, estão corretas aqui a 1, 2 e 3, seria a letra B. 12B. Tá? Houve uma grande crise econômica na Europa, e aí esse transporte de tapeçaria, de vidro, de azulejo, foi interrompido, né? Não pôde mais. E aí, o que eles fizeram? Os portugueses já estavam aqui no Brasil, eles então fizeram essa olaria, né? Recriaram, né? Começaram então a construção do próprio azulejo aqui. E como eu falei, o tipo da o nosso clima, nossa vegetação, nosso solo é muito diferente do que tem na Europa, tá? E aí eles tiveram que aprender e aprimorar o conhecimento que eles tinham, agora usando a nossa terra, agora usando a nossa areia, tá? Então, certamente, os primeiros azulejos não foram iguais, fiéis como o da Europa, porque a terra era diferente, tá? Se vocês viram o vídeo, você vai ver que assim, a escolha da terra influencia diretamente na tonalidade, na qualidade daquele azulejo, ok? E isso eles foram aprendendo aqui. E por último, definitivamente, o Brasil não era a Europa, a começar pelo clima. Então, além de decorar as fachadas de sobrados e outras construções, qual a outra função dos azulejos na parte de dentro das construções? E aí a gente vai lá. Devido à sua superfície vitrificada, servia de quadro para as crianças escreverem?
Não, né? Não tinha nem piloto, nem canetinha na época. Então, não. Amenizava a temperatura interna dessas construções? Pode ser, vamos ver as outras. Devido ao seu tamanho, era usado como asfalto? Eu desconheço qualquer lugar que tenha azulejo como asfalto, tá? Por mais resistente que seja. Ele não era usado nas partes de dentro das construções por eliminar substâncias tóxicas. Nada a ver, tá? Então, a nossa opção correta era a temperatura. E eu lembro até que eu dei o exemplo para vocês da cozinha, né? O clima nosso era muito quente, bem diferente da Europa. O azulejo, ele consegue esfriar o ambiente, né? Então, de repente, a utilização, não só decorativa, mas também na construção, ameniza um pouco esse calor. E aí eu lembro que eu falei para vocês da cozinha, né? Em geral, as cozinhas são azulejadas, se não todas, metade, ou até a metade, né? Por conta não só da questão da limpeza, mas também porque consegue dar uma... Não fica um forno totalmente, né? Pode ver que um lugar que não tem azulejo, assim, bate sol, fica uma coisa bem sufocante, né? E o azulejo dá uma quebrada nessa temperatura. Ok? Dúvidas? Falem agora ou chutem na prova. Fala-te para sempre. Professora, eu não peguei a 2, a resposta da 2. Pode me falar a resposta de novo? Número 2 é a letra A. Confere aí comigo, galera, se foi isso mesmo. Foi, né? Número 2, letra A. Ok, Yasmin? Eu anotei letra A. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma? Alguém Não. perdeu algo? Não, né? Eu acho que está muito de boa. A gente se vê daqui a 15 dias, tá? Boa prova. E, mais uma vez, leem a prova, tá? A base já foi lançada. Agora é só questão de leitura e interpretação. Ok? E qualquer coisa é só chamar. Tinha uma dúvida. Alguma dessas questões vai estar lá na prova? Sei. O que você acha? Pode ser, né? A tia não pode falar, né? Se não, iguais, muito parecidas. Por isso que eu estou falando. Leia. Ok? Ok. Beijo, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana aí. Tchau. Tchau, tia. Tchau.